A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem vos fala é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica, mais um ensinamento da palavra do Senhor. E hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia. Você que é evangélico e você também que não é evangélico, eu te convido a abrir a Bíblia para juntos nós aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 28, nós vamos ler do versículo 16 ao 20, aonde a epígrafe diz: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Então aqui Jesus, após a ressurreição, Jesus aparece vivo aos discípulos, amém? E aqui no versículo 16 diz que já eram só 11 discípulos, porque aqui estava faltando Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus Cristo. E no versículo 16 diz: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, meus irmãos, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra? A palavra do Senhor, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 18, Jesus está falando, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E no versículo 19, Jesus diz: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, palavra maravilhosa. Jesus aqui no final dessa passagem bíblica, no versículo 20, Jesus diz: E eis, aqui no final do versículo 20, ele diz: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, mas mesmo depois de curar muitas pessoas, os discípulos ainda temiam pela vida nos mares tempestuosos. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ver aqui no capítulo 8 e no versículo 16, que diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Mateus capítulo 8 e versículo 16. No versículo 26, ainda do capítulo 8, diz assim, aqui falando aqui onde a epígrafe diz: Jesus apazigua a tempestade, no versículo 26 do capítulo 8 de Mateus, diz assim: E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E no versículo seguinte, meus irmãos, no versículo 27, diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, meus irmãos, até a natureza, a força da natureza, tudo obedece
ao nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem, e mesmo depois de Jesus ter alimentado milhares em um almoço escasso, os discípulos ainda estavam preocupados sobre onde receberiam a próxima refeição. No livro de Marcos, no capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 16. Marcos, nós vamos estar vendo essa passagem também. Vão abrindo aí a Bíblia de vocês, procurando também, tá, meus irmãos? Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 16, diz assim: E arrazoavam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Então, os discípulos, eles mesmo depois de Jesus ter alimentado milhares de pessoas em um almoço escasso, os discípulos ainda estavam preocupados sobre onde receberiam a próxima refeição. Agora, mesmo depois de ver Jesus ressuscitado da morte, alguns ainda tinham suas dúvidas. Nessa primeira passagem que nós lemos, no livro de Mateus, capítulo 28, os primeiros versículos que nós lemos aqui do 16 ao 20, aqui no versículo 16 diz, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E no versículo 17 diz, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, alguns dos discípulos o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, mesmo depois de ver Jesus ressuscitado da morte, meus irmãos, alguns daqueles discípulos ainda tinham suas dúvidas. Quando somos confrontados pelas nossas dúvidas e medos, é encorajador saber que Jesus não desistiu de seus discípulos. Glória a Deus, aleluia. Louvado e santo é o nome do Senhor. Em vez disso, meus irmãos, o Mestre acalmou aqueles discípulos e lembrou a eles de sua autoridade. Glória a Deus. A mesma autoridade que alimentou milhares e acalmou tempestades. Jesus não havia mudado a esse respeito e também os assegurou de que estava presente com eles sempre. No versículo 20, Jesus diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então aqui Jesus, ele ensinou aqueles discípulos, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, meus irmãos, a mesma autoridade que alimentou milhares e acalmou tempestades, Jesus não havia mudado a esse respeito e também assegurou de que estava presente com eles sempre. Além disso, Jesus confiou a sua obra, glória a Deus. Jesus confiou a sua obra a esses discípulos que duvidavam. Após garantir-lhe seu poder e sua presença, deu-lhes uma missão. Temos a mesma missão hoje, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem. Então, quando estiver de frente
com suas dúvidas e medos, lembre-se do poder de Jesus e da promessa de sua presença. Lembre-se das histórias de seus milagres, alimentando, curando e vencendo a morte. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. E tenha em seu coração que ele ainda usa discípulos, mesmo que às vezes tenham dúvidas. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz: medite na palavra de Deus de dia e de noite. Então, meus irmãos, estão fracos na fé, estão desanimados. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouçam pregações da palavra de Deus e leiam a palavra de Deus, porque assim você será alimentado. E compartilhe o que você aprender. Obedeça o ide de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele mesmo disse: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Jesus, ele não perguntou se você tinha problemas, Jesus não perguntou se você estava ocupado, Jesus só deu a ordem: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus quer apenas que você creia. Creia somente na palavra de Deus, nos ensinamentos de Deus. Amém? E eu quero encerrar esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?